e serviço a Deus. Ele é lembrado por sua coragem, sua habilidade como líder militar e sua paixão pela justiça e pela retidão. Esta história ilustra a natureza complexa e contraditória da vida humana, mostrando como até mesmo os líderes mais poderosos são suscetíveis à tentação e ao pecado. A história de Davi e Batseba é um ponto de virada significativo em 2 Samuel, marcando um período de crise moral e espiritual para o rei de Israel. Davi é confrontado pelo profeta Natã com sua culpa, e ele se arrepende sinceramente de seus pecados diante de Deus. Esposa de Urias, um dos soldados mais leais de Davi. Davi, então, ordena que Urias seja colocado na linha de frente da batalha para que seja morto, de modo a encobrir sua transgressão. No entanto, o reinado de Davi não é isento de desafios e dificuldades. Ele enfrenta rebeliões internas, traições de membros de sua própria família e conflitos com nações vizinhas. Um dos episódios mais infames em sua história é o caso de adultério com Batseba. Davi também demonstra habilidades políticas e diplomáticas, garantindo alianças com outras nações e estabelecendo relações comerciais vantajosas para Israel. O reinado de Davi é caracterizado por uma série de triunfos militares e conquistas territoriais. Ele expande o reino de Israel e estabelece Jerusalém como a capital unificada do país, marcada por um vínculo de aliança e amor mútuo. A morte de Jonatas em batalha é uma perda devastadora para Davi, que lamenta sua morte em uma das passagens mais comoventes do livro. Um dos aspectos centrais de 2 Samuel é a relação complexa entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Apesar das circunstâncias que poderiam ter levado à animosidade entre eles, Davi e Jonatas desenvolvem uma amizade profunda e leal. É proclamado rei sobre as tribos de Israel. No entanto, a rivalidade entre a casa de Davi e a casa de Saul continua, resultando em conflitos e lutas pelo controle do reino. A narrativa de 2 Samuel começa com a morte de Saul, o primeiro rei de Israel, e a ascensão de Davi ao trono. Após a morte de Saul em batalha, Davi é ungido como rei sobre Judá em Hebron, enquanto Isbosete, filho de Saul. Composto por 24 capítulos, 2 Samuel continua a saga dos reis de Israel, destacando especialmente o reinado do rei Davi, um dos líderes mais proeminentes e influentes da história do povo judeu. O livro de 2 Samuel é uma continuação direta da narrativa encontrada em 1 Samuel e é uma parte integral da história de Israel registrada no Antigo Testamento da Bíblia, lembrando-os da importância de confiar em Deus em todos os aspectos de suas vidas e de permanecer fiéis à sua vontade, mesmo em meio às provações e tribulações, cujas vidas e experiências ilustram os complexos aspectos da fé, da obediência e da providência divina. 1 Samuel continua a ser uma fonte de inspiração e orientação para os crentes hoje. Em resumo, o livro de 1 Samuel é uma rica tapeçaria de narrativas históricas, ensinamentos espirituais e lições de vida. Ele nos apresenta uma gama diversificada de personagens, incluindo profetas, reis, guerreiros e líderes. Davi emerge como um líder poderoso e um símbolo da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas para com o seu povo. O livro de 1 Samuel termina com a morte de Saul e o estabelecimento de Davi como o rei reinante de Israel. Apesar das lutas e dificuldades enfrentadas ao longo do caminho, confiando na proteção e na força de Deus. Com uma funda e uma pedra, Davi derrota Golias e inspira coragem e confiança no exército de Israel. Uma das histórias mais conhecidas em 1 Samuel é o episódio do encontro de Davi com Golias, o guerreiro filisteu. Davi, ainda um jovem pastor, aceita o desafio de enfrentar Golias em combate singular.
expande as fronteiras do reino e estabelece Jerusalém como a capital. No entanto, ele também enfrenta conflitos internos, rebeliões e consequências de suas próprias falhas morais. Eventualmente, a morte de Saul em batalha marca o fim de seu reinado e abre caminho para Davi ascender ao trono como rei de Israel. O reinado de Davi é caracterizado por uma combinação de triunfos e desafios. Ele unifica as tribos de Israel. No entanto, Davi se recusa a retaliar contra Saul, demonstrando respeito pela autoridade e confiança na justiça de Deus. A rivalidade entre Saul e Davi se intensifica à medida que Davi ganha popularidade e reconhecimento. Saul, atormentado por ciúmes e paranoia, tenta várias vezes matar Davi para proteger seu próprio reinado. Ele se torna uma figura proeminente na corte de Saul, servindo como músico e guerreiro e ganhando fama por sua bravura e habilidade. Enquanto isso, Davi, um jovem pastor de Belém, é ungido em segredo por Samuel como o futuro rei de Israel. Davi é descrito como um homem após o coração de Deus, cuja fé e confiança em Deus são evidentes desde o início de sua jornada, mostrando impaciência, arrogância e desrespeito pela vontade divina. Samuel, como profeta de Deus, confronta Saul com suas transgressões e anuncia que Deus retirará a sua bênção de sua casa e escolherá um novo rei para Israel. A ascensão de Saul ao poder inicialmente traz esperança e otimismo para o povo de Israel. No entanto, ao longo do tempo, as fraquezas e falhas de Saul começam a se manifestar. Ele desobedece às instruções de Deus em várias ocasiões. Consulta o Senhor, que o instrui a ungir Saul, um jovem benjamita, como o primeiro rei de Israel. Saul é ungido por Samuel e, com a aprovação do povo, ele assume o trono. Neste contexto, o povo de Israel começa a demandar um rei para governá-los, seguindo o exemplo de outras nações ao seu redor. Samuel, inicialmente relutante em atender a esse pedido, no entanto, a liderança de Samuel não é suficiente para satisfazer os anseios do povo por uma estrutura de governo mais estável e eficaz. Em resposta às necessidades e demandas do povo de Israel, Samuel lidera e orienta a nação como um juiz e profeta fiel. Ele convoca o povo ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus, lembrando-os de sua responsabilidade de obedecer aos mandamentos divinos. Além disso, a liderança corrupta dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, dentro do tabernáculo em Siló, contribui para a deterioração espiritual e moral de Israel. Enquanto Samuel serve a Deus como juiz e profeta, a nação de Israel enfrenta uma série de desafios e ameaças, tanto internas quanto externas. Os filisteus, um dos principais inimigos de Israel, representam uma ameaça constante à segurança e à estabilidade do país. Samuel cresce sob a tutela do sacerdote Eli e eventualmente se torna um profeta poderoso e influente em Israel. Em primeira parte de 1 Samuel, começa com a história de Ana, uma mulher estéril que ora fervorosamente a Deus por um filho. Deus atende suas orações e Ana dá à luz um filho, Samuel, a quem ela dedica ao serviço do Senhor no tabernáculo em Siló. 1 Samuel é uma rica fonte de narrativas, ensinamentos morais e lições espirituais profundas que têm ressonância até os dias de hoje. O livro de 1 Samuel é uma parte essencial da narrativa histórica encontrada no Antigo Testamento da Bíblia. Este livro, dividido em duas partes, abrange um período crucial na história de Israel, marcado pela transição de um período de juízes para a monarquia. A história de Ruth e Boaz continua a inspirar e tocar os corações de pessoas ao redor do mundo, proporcionando conforto e esperança em meio às lutas da vida. Em última análise, o livro de Ruth é uma história de esperança, amor e redenção que transcende as fronteiras de tempo e cultura.
Ele nos lembra da beleza e da bondade que podem ser encontradas em meio à adversidade e da capacidade de Deus de transformar tragédia em triunfo. Mas ela foi acolhida e aceita